Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Tristão, trabalho como pré-vendas aqui da Tocato. E esse é um webinar sobre publishers. Então, é um webinar que vai fazer parte de um conjunto de outros webinars que vão acontecer ao longo desse bimestre, né? Desse último quarto, desse último trimestre aí. Então, a ideia é a gente passar com foco comercial, um foco conceitual sobre o publishing, um foco comercial também de como vender o publisher ou por que comprar o publisher, né? Por que o cliente deve comprar o publisher. Então, a ideia desse webinar é tornar o foco comercial, mas é muito importante também vocês entenderem as funcionalidades do publisher, o que ele tem de especial, o que ele tem de diferente, o que ele tem a mais dentro de um ambiente ClickView Servers. Então, por que o cliente deveria comprar um publisher? Então, aqui que é o nosso foco. Importante entender que o publisher é um módulo adicional, então, no ClickView Servers. Requer-se uma licença para isso, então, uma licença especial do ClickView Publisher. E aqui é importante frisar esses três conceitos que estão em verde. Se vocês saindo desse webinar com esse conceito, com esse entendimento dessas três palavras aqui, né, três conceitos, é o que importa. A plataforma Business Discovery, ela vai ser potencializada com o publishing em três conceitos. É a variedade de recargas, a redução de dados e a distribuição de aplicações. Nesses três cenários, para esses três conceitos, o publisher atenderá de forma única. Somente com o publisher é possível fazer essas três funcionalidades. Não vai ter um estagiário, não vai ter uma macro, não vai existir outra maneira eficiente e com uma certa robustez, controle, do que o publisher nesse sentido. A gente vai entrar agora numa plataforma, o conceito ideal de arquitetura ideal dentro de uma plataforma Business Discovery. Nós trabalhamos aqui com três camadas básicas dentro do ClickView, onde nós temos uma estrutura, uma camada de dados, uma camada de extração de dados, uma camada de aplicação, uma camada de apresentação. Dentro desse cenário, o ClickView Server, juntamente com o Publisher, fará a camada de back-end. O ClickView Publisher será o responsável, então, além de fazer essa extração, esse controle de recarga, ele fará funções específicas de redução e distribuição. Somente com o Publisher, você terá um controle maior sobre as diversas fontes, seja elas proprietárias, seja elas fontes mais conhecidas, ou ainda conexões de autenticação com outras formas a não ser o AD. Dentro desse cenário, que é uma plataforma ideal que nós colocamos aqui, o Publisher vai ser visualizado dessa forma. O ClickView sem Publisher, ClickView Server sem Publisher, você terá um único computador, um único servidor. Esse servidor será responsável por recarregar, transformar, distribuir, publicar, só que isso numa única máquina, um único servidor. Em Publisher, você não tem como separar seu serviço. Em Publisher, se o único servidor do cliente desligar, ficar off, você não terá acesso nem às aplicações, nem à distribuição, nem à extração. Com o ClickView Server com o Publisher, você poderá dividir seus serviços. Você poderá ter um ambiente, uma máquina, somente para suportar as aplicações, onde os usuários acessarão as suas aplicações, e uma outra máquina, um outro servidor para fazer essa extração e transformação dos dados. Então, caso você fique sem a máquina de extração, sem a máquina de transformação, os clientes ainda terão uma estrutura para acessar as aplicações. Então, somente com o Publish você consegue dividir os serviços de
extração, transformação e publicação de suas aplicações. Agora, eu vou entrar numa comparação no ClickView Server, tem Publisher com Publisher, para vocês entenderem o que eu estava falando desses três conceitos. Então, aqui nós temos uma tela de administração do ClickView Server, na opção de recarregar as suas tarefas. Percebam que você tem uma única opção, você pode escolher apenas uma opção para carregar, para disparar a sua tarefa. Então, se aquela tarefa for rodar de hora em hora, dia a dia, mensalmente, semanalmente, você vai ter apenas uma opção. Você não consegue ter outras opções para rodar uma mesma aplicação. Isso, de certa forma, limita você, caso você tenha, durante o dia ou durante a noite, ou nos finais de semana, diferentes disparos, diferentes horários ou diferentes condições para disparar uma tarefa. No ClickView Server, você não tem a opção de vários disparos para uma mesma tarefa. Ou seja, se você for fazer uma extração ou transformação, você tem que fazer ela de forma em cascata. Não consegue fazer uma árvore, não consegue disparar dentro de uma cadeia, né, de dados, de tarefas, de forma paralela, somente sequencial. Já dentro de um ClickView Server com Publisher, você tem o disparador, né, as triggers, onde você pode ter diversos triggers, diversos disparadores de hora, semana, para uma mesma tarefa. Inclusive, essa que eu estou aqui mostrando para vocês, um painel de canais da Tocado, onde nós temos uma condição de rodar ela diariamente, às 9 horas. Poderia ter uma outra tarefa, que ela for fazer uma segmentação, o que a gente vai falar em seguida. Eu posso ter uma tarefa que ela roda diariamente para o nosso gestor, posso ter uma outra tarefa dessa mesma aplicação para distribuir essa aplicação para os parceiros. O outro conceito, então, de redução, envolve também segurança. ClickView Server, sem o Publisher, você tem que fazer uma segurança interna às aplicações. Então, para cada aplicação, você tem que ter um controle de quem vai acessar essa aplicação. Então, imagine o custo de você ter, de alterar ou de manter a relação de usuários que cada aplicação que cada usuário vai acessar. Qualquer usuário que saia, qualquer usuário que entre, você vai ter que abrir aplicação por aplicação e adicionar aquele novo usuário. Se você tem que fazer uma segurança dessa aplicação, é dentro do ClickView, dentro da aplicação, né, dentro do TVW, que você vai ter que fazer. Certo que nós aqui estamos no ambiente de ClickView Desktop, um ambiente de desenvolvimento. O ClickView Server com o Publisher, você faz uma redução, faz a segurança pela ferramenta, pelo ClickView Server. Você consegue fazer reduções físicas, ou seja, você vai fazer a criação, né, o Publisher vai fazer a criação automática de novos arquivos a partir de uma redução de dados. No cenário anterior, nós tínhamos uma redução lógica, ou seja, todos os usuários que tiver acesso a uma aplicação, mas que somente parte dos dados serão visualizados, ele vai ter um acesso à aplicação final, né? Vai ter acesso à aplicação inteira. Usando o Publisher, a redução física permite que o usuário que tem acesso àquela aplicação verá apenas os dados dela, e somente os dados dela estará disponível. Não há uma utilização geral pela empresa. Para vocês entenderem melhor, temos um cenário bem comum, né? Onde, como exemplo, uma aplicação única que ocupa em torno de 20 GB de RAM, dentro de um cenário sem o Publisher. Para cada usuário, ele vai ocupar em torno de 10% desses 20 GB. Então, se eu tiver 5 usuários acessando uma aplicação de 20 GB, no mínimo você vai ter o custo de 30 GB nessa aplicação. Lembrando que cada usuário tem acesso somente à sua região, né? Então, ele não está vendo o restante dos dados, mas, de qualquer forma, ele ocupa esse espaço. A aplicação base é 20 GB, ele vai ocupar esse espaço. Se você usar o Publish, nesse mesmo cenário, você quebra essa aplicação de 20 GB em 4 aplicações, vão existir 4 arquivos QVW. Para cada arquivo, ele vai diminuir, usando uma base de 5 GB.
Só que os 10% que normalmente são utilizados em cima do volume da aplicação, vai ser agora os 10% utilizados em cima de uma aplicação menor, de 5 GB. Ao invés de ser 2 GB por usuário, você está usando 0,5 GB, 500 MB por usuário. Se todos os usuários estiverem usando, você vai ter um total de 22 GB, contra 30. E ainda pode acontecer o caso de uma aplicação, uma região, não está sendo utilizada. Nenhum usuário está utilizando determinada aplicação. Então, você ainda tem um custo ainda de retirar. Né? Você pode ter uma despesa a menos, né, dentro do seu servidor. Então, se você quiser alegar para o seu cliente o uso do publish, só que a questão de utilização de hardware, aqui já é um cenário muito positivo, um cenário que você comprova a utilização. Para mim, pessoalmente, eu acredito que essa seja a principal funcionalidade do publish, essa redução automática das aplicações. Aqui no outro cenário, então, a distribuição de aplicações, somente com o publish você fará isso. Essa funcionalidade não existe dentro do ClickView Server simples, né? O ClickView Server sem publish. Então, aqui você tem 3 formas de distribuir uma aplicação. Distribuição em servidores distintos. Você pode ter N servidores, servidores internos, servidores de produção, ou ainda distribuir por e-mail, ou distribuir dentro da sua rede, dentro de uma pasta comum. Isso também é muito importante em cenários onde você envolve desenvolvimento, tem os servidores testes e tem servidores de produção. O seu servidor teste pode ser utilizado como o publish. Então, dentro do servidor teste, ele fará o processamento, fará a redução de dados, caso precise, e fará a distribuição para o servidor de produção. O servidor de produção ficará apenas com o suporte da aplicação, será o hospedador da aplicação. Não terá nenhum custo adicional dentro do servidor. Ele não fará processamento, não fará transformação, fará apenas a hospedagem e garantirá, assegurar quais são os usuários que vão acessar essa aplicação. Então, você pode isolar, deixar com que os servidores fiquem diferentes. Importante também entender outras funcionalidades, e essas outras funcionalidades muitas vezes fazem a diferença aí numa proposta para o cliente em cenários específicos como esse de PDF, distribuição de informações via PDF. É claro que ela precisa de uma licença adicional e somente com o Publisher é possível ter essa distribuição por PDF. Funcionalidades também de gerenciamento de documentos em diversos servidores. Então, num cenário onde você tenha 2, 3 máquinas, você pode integrar dentro de uma única ferramenta, dentro do QMC, né, para gerenciar tanto a transformação como a publicação em outros servidores. Então, você, de alguma forma, integra dentro de uma única API, de uma única interface, essa administração. Há clientes também que utilizam ferramentas de monitoramento da rede, monitoramento de banco. Somente com o Publish, você consegue também fazer com que essas ferramentas leiam alertas, leiam sinais, né, de cargas que falharam, cargas com sucesso, através de um protocolo CNMP. Então, somente com o Publish também é possível fazer essa integração. É possível também fazer uma comunicação interna para os seus usuários, para os seus administradores de infra. Você pode customizar essas mensagens. Somente com o Publish é possível fazer essa customização. Uma outra funcionalidade importante também, avançada dentro do Publish, é você fazer algum controle, alguma seleção, alguma comunicação com o banco através de comandos SQL. Você pode, sim, através do Publisher, disparar comandos de insert, de update, de select, enfim, dentro da sua base. Isso é muito utilizado quando o banco de dados possui algum controle para disparar
as suas tarefas. Então, caso você esteja lendo de alguma tabela que vem de algum outro BI, que exige que aquele dado esteja presente no banco, muitas vezes aquele dado não tem uma certa hora, uma hora certa, né, para soltar lá. Então, você pode fazer um select, através desses comandos do publish, ficar fazendo esse controle, e quando, de fato, é iniciada a sua tarefa dentro do publish, você pode retornar para o seu banco, tá, dizendo que o comando aqui foi ok. Você pode, inclusive, registrar funções, registrar alertas do ClickView para o banco de dados. E uma outra funcionalidade bacana também, muito utilizada agora nesse conceito de descentralização por parte da TI, somente com o ClickView, que a gente, inclusive, fala muito disso, dessa maturidade das empresas utilizarem ferramentas de discovery, business discovery. As áreas de negócio precisam cada vez de independência, né? Não precisam ser mais proativas, depender menos da TI. Então, as suas áreas de negócio também podem administrar as tarefas, podem criar tarefas dentro do ClickView Server, pode inclusive carregar, disparar, né? Criar novas tarefas. Então, através do Publish é possível você segmentar, né? Delegar aí para pessoas das áreas de negócio, ou usuários-chave dentro de uma área de negócio, acessar parte do ClickView Server. E esses usuários vão ter permissão de acesso. Não vão ter, é óbvio, não vão ter acesso ao controle administrativo do ClickView Server, mas vão ter acesso sim às suas tarefas. Isso também é um fator muito positivo dentro dessa descentralização de TI. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar digamos assim, no que motivou essa nossa apresentação, que é de fato agora o cenário. Eu passei um pouco desse conceito, eu acho importante que todos entendam quais são as funcionalidades do Publisher, até mesmo numa discussão técnica ou até mesmo de negócio. É importante frisar bem aquelas 3 funcionalidades que nós falamos, que agora eu vou repeti-las aqui, mas colocando uma visão mais de negócio, né? Alguns itens importantes. O primeiro que eu destaco, não tão importante quanto os demais, mas acho que o primeiro aqui que eu destaco é: se o projeto, se o cliente tiver um grande volume de dados para analisar ou uma quantidade de aplicações que supera 3 aplicações ou uma quantidade de usuários que supera 25 usuários, pode ter certeza, ele vai precisar de pouco. Então, se de alguma forma, desses 3 itens apresentar para você, o seu cliente tiver, ele vai precisar do Publish. A distribuição nos formatos, tanto em ClickView como PDF, também pela rede ou por e-mail. Novamente, não vai ter estagiário, não vai ter macro que faça melhor que o Publish. Você vai ter um maior controle, vai ter mais tempo. E qualquer problema que você tiver, com essas ferramentas você consegue saber o motivo da causa desses problemas. Estagiário pode faltar, né? O programador que vai fazer uma macro pode faltar, mas o Publish vai estar lá. É uma ferramenta. Então, nada melhor que o Publish para fazer essa distribuição. Segmentações e divisões, né? Que é o conceito da redução de dados que nós estávamos falando. Se você tem uma única aplicação e queira segmentar por departamento, segmentar por produtos, segmentar até por período, por anos, automaticamente o Publish vai fazer isso para você. O Publish vai reduzir esses dados de acordo com essa configuração que você tem. Somente ele vai ter o poder de segmentar as visões, ou seja, criar automaticamente novos quebra-dados. Tem um monte de gente pobre ligado. Então, naquelas camadas de extração e transformação, tem um volume de informações ou uma janela muito curta e você não quer de alguma forma, dividir os recursos dos seus servidores. Você pode segmentar, sim, através do Publish. Então, você pode deixar serviços de extração e transformação numa máquina e serviços de servidor ClickView e servidor web em outra máquina.
Somente com o Publish você consegue fazer essa divisão. A questão de tarefas, né, de cargas, distrações, você tem janelas, ou diversas janelas, diversas fontes para você extrair. É importante também que você utilize o Publish para isso. Sem o Publish, você vai ter aquelas tarefas em árvores, em cascata, possibilitando que você utilize melhor os recursos do servidor. E ainda, até aumentando o tempo de extração. Você, usando o Publish, você pode fazer tarefas em paralelo e assim ganha esse tempo, utiliza melhor os recursos do servidor. Em ambientes onde há essa separação, né, de desenvolvimento ou homologação e produção, onde o cliente já tenha o servidor teste, o servidor de produção, é um outro cenário importante, é um cenário que vai precisar do Publish. É o Publish que vai trazer dados, vai trazer aplicações do desenvolvimento para o servidor de produção. Novamente, aqui não adianta você criar outros mecanismos, porque você vai perder o controle, você vai, de alguma forma, não atender a necessidade daquele cliente. E um item muito importante, é claro que nem todas as empresas enxergam dessa maneira, onde a TI muitas vezes não valorizada, né, a TI sendo encarada como custos dentro de uma empresa, mas algumas empresas veem a TI sim como uma aliada, e essa TI precisa de maior poder, precisa de maiores funcionalidades, maior controle, maior governança. Então, portanto, é importante sim o Publish nesse cenário. Eu acho que esse slide, esse é o último slide, tá, pessoal? Esse slide, ele traduz em 7 itens por que é importante, né? Por que o cliente deve comprar o Publish, ou em quais cenários o Publish se faz necessário. Eu acho que, entendendo os conceitos de redução, de extração diversas de pontos e segmentação de visões, né, da distribuição, segmentação e extração de várias cargas, e tendo esses 7 cenários aqui como motivos, como causas, né, para que o cliente tenha o PTView, para que tenha o Publish, eu acho que é o que você tem na manga, e possivelmente sempre esses cenários aparecem nos clientes que vocês atendem, com a maturidade, muitas vezes não no começo, mas com a maturidade do uso do PTView, em algum momento esse cenário irá aparecer para eles, e vocês, identificando esses cenários, conseguirão sim provar o valor do Publish. Geralmente é assim, só eu deixo meu telefone, o telefone que está tocado, meu e-mail também para algumas dúvidas pontuais, e eu vou abrir agora o bate-papo aqui com vocês.